eu tô desde 19 anos namoro, e apesar de ser genro, ora sou família, ora não sou. Tem essa capacidade de olhar a coisa, pô, genro é família, né? Eu vejo e acho engraçado que eu sou genro, normalmente é um desconforto inicial, né? Os caras não gostam de genro. É agregado, né? Mas sabe que a Votorantim foi construída por um genro, né? Não, eu sei. E uma vez eu fui fazer uma palestra aqui, para fazer uma palestra tampão no lugar do Dr. Edson, que ele teve um problema na hora de ir, ligou para mim, Paulo, você tem que ir no meu lugar. E qual é o tema, Dr. Edson? Não sei, eu estou com a cabeça meio ruim. Eu liguei para a Câmara Americana, era uma palestra sobre aliança estratégica. Eu nunca fiz uma aliança estratégica, mas aí o pessoal da Câmara ligou para mim, você tem que vir, o que é que eu vou fazer? Aí comecei dizendo assim, ó, eu vim aqui falar sobre aliança estratégica. Eu queria dizer a você que a aliança estratégica eu nunca vi nenhuma que deu certo, a não ser casar com a filha do dono da empresa. E a partir daí eu fiz umas 50 ou 60 palestras, toda vez que chegava num canto, ela cobrava isso. Conta aquela história, conta ali. Mas o assunto não era isso. Aí com essa história toda de falar dessa família e tal, eu de vez em quando estou em algum local e as pessoas vêm conversar comigo, empresário, com a família, querendo saber como é que faz, como é que não faz, o que é que faz para dar certo, é a mesma conversa que a gente está tendo aqui e tal. E aí eu sempre fico ouvindo, como eu sou um cara muito para mercado, apesar de ser engenheiro mecânico, eu comecei muito na indústria, fui para a área financeira, depois eu fiquei muito mercado. Então, o que me anima mais é o mercado, o que me dá mais tesão, assim, o que é que a gente vai fazer no mercado, como é que vai fazer no digital, como é que a gente vai fazer o marketing. Isso é que para mim é a alma da empresa hoje. E aí eu fico ouvindo o cara falar, não, porque meu filho mais velho, meu sobrinho, papapá. E eu passo 2 horas com o pessoal só fala da família, quem vai ser o sucessor, não sei o que, o filho mais velho, tal. E eu paro e digo assim, vocês estão pensando que isso aqui é uma capitania hereditária? Aí eles se assustam com a provocação. Vocês vão passando assim, para quem vocês quiserem. Quem deu esse reinado para vocês? Se é que existe um reinado, que parece que vocês estão ricos. Quem deu esse reinado foi o consumidor, foi o mercado, foi alguém que comprou o negócio de vocês. E vocês não falam nesse consumidor, nesse cliente. Se vocês não forem capazes de encontrar uma forma de continuar atendendo bem o teu cliente, o reinado de vocês se acabam. Do jeito que foi dado, eles tiram e muda de fornecedor. Então, bota na discussão de vocês aqui, da família, o cliente, que vai ficar mais fácil. Vocês vão esquecer de olhar só um para outro. Olha o cliente, quem é que está fazendo, quem foi que fez esse cliente comprar? Foi teu avô, foi teu pai, foi teu irmão, foi teu primo? Quem é que fez o produto ir para o mercado, o produto ser reconhecido? Isso é que dá o reinado. Isso é que dá o reinado. Não é porque vocês são uma família empresária, meu bisavô foi aquilo outro, aí cria uma cultura. Na primeira vez que é escrito é uma mentira, cultura, eles os valores, mentira completa. O cara sai de o que eles gostariam de ser visto. Como se fosse assim, a família, babá. Olha de fundo, quem conhece a história? Eu sei como é que isso começou. Mas aí tudo bem, pô, todo mundo tem seus pecados passados. Vamos ajeitando e vamos botar a cultura que gostariam de ter, os valores que gostariam de ter. Aí aderindo e discutindo com todo mundo, está criando aquele fato novo. Mas o cliente tem que ser pensado. E a maioria das vezes é esquecido em todas as discussões. Essa aí, Carnaval, que Paulo acaba de falar, né? Cadê o cliente, o mercado, tem muito a ver com a estratégia, o negócio, né? Então, qual é, na tua visão aí, o papel da estratégia no processo de governança e de longevidade das empresas? Onde é que entra a estratégia e como? Hoje o maior desafio, não é só aqui no World Economic Forum, eles até fizeram uma grande discussão sobre isso há 2 anos atrás, para tratar de como as grandes corporações estão lidando com as mudanças do mundo, quer dizer, toda essa revolução das startups, porque é uma revolução, elas estão ganhando uma atração grande, e isso desafiando as empresas tradicionais. Né? Então, como é que as empresas tradicionais estão se reinventando? E essa reinvenção, essa capacidade de elas irem se adaptando, está fazendo com que as discussões, o questionamento da governança está se dando. Não é à toa que a gente foi para o Vale do Silício, a gente já foi para Israel recentemente, vai para a China daqui a 2 anos. Quer dizer, então tem toda uma preocupação de como é que a gente se prepara ou prepara os conselhos para que os conselhos ou que a organização tenha um desenho em que essa discussão se dê.
porque o ambiente dentro da empresa é muito árido. De novo, a discussão do longo prazo ela é muito pouca, muito frágil. Eu tive com um empresário recentemente, ele falou assim que ele falou da mudança da saída dele da gestão para o conselho. E ele achava que não ia trabalhar muito no conselho. Ele achava que ele iria jogar golfe. Agora eu vou aproveitar a vida, já fiz muito. E ele falou, agora que eu estou trabalhando pra caramba. Aí ele falou assim, mas eu estou fazendo uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia. O depoimento foi muito rico dele. Antes eu ficava pensando o tempo todo como melhorar o meu trabalho, como olhar o mercado, como atender as necessidades, como não sei o quê. Mas daí quando eu entrei pro dia a dia da coisa, a gente entra para resolver o problema. E agora eu estou tendo tempo de novo para me dedicar àquilo que eu sempre gostei de fazer. E agora eu estou vendo como a gente estava errado, como a gente não estava fazendo coisas que já o mercado já não aceita mais. A gente tem outra ideia, outro dinamismo. Quer dizer, e aí esse é o ponto. A gente acaba vendo, e aí voltando, que até a visão de conselheiro é uma visão assim. O conselho é um lugar para aposentado, cara de cabelo branco. Na verdade, o conselho é um lugar para gente que tem a reflexão, para o pessoal que tem a estratégia na cabeça, para o pessoal que está no futuro pensando contrapondo com a gestão que está no presente, não sei o quê, e os dois trabalhando para fazer os links do presente com o futuro. Quer dizer, esse é o papel, né? Mas é o papel da nova governança, que é uma governança que tem que sair e tirar aqueles entulhos de uma visão mais estática da economia, da sociedade, que a gente está vendo que está longe da realidade de hoje. Eu acho interessante a gente ver, e acho que quando você citou as estruturas de holding, me veio à cabeça também os acordos de acionistas e todas essas estruturas que eu também tenho formação como advogada, então... Você não ficou chateada, né? Não, eu vou falar mal de advogada e de consultora, são as minhas duas profissões. Porque eu acho que tem uma tendência do mercado, e é natural como qualquer coisa, qual é a solução que as famílias empresárias nos pedem? Segurança, longevidade, não querem ter conflito e querem ficar rico para sempre, assim, e para os netos, para os bisnetos e tal. Então, no fundo, o medo é que a próxima geração perca tudo, falência, e tudo isso leva a excesso de estrutura, excesso de proteção, essa ideia de que se pode blindar, de que se pode criar estruturas invencíveis. Então, a própria ideia de longevidade é uma ideia meio perigosa, assim, longevidade como, né? E aí eu acho que essas mudanças atuais, e talvez mudanças sempre houve, mas na velocidade atual, faz tudo isso também perder o sentido. Então, o que a gente quer hoje é algo que é muito mais difícil de conquistar por meio desses mecanismos de estrutura, né? Eu até citei recentemente um artigo que eu li que eu gostei muito, que vem muito nessa linha de questionamento dessas estruturas, de questionamento desses controles, que é a síndrome das estruturas vazias. Ou seja, criar a estrutura para ter essa governança que parece que está tudo organizadinho. Então eu vejo muita gente que tem uma empresa pequena ainda, às vezes na primeira, segunda geração já está criando holding. Calma, peraí, será que é isso o mais importante agora? Ou já está como se isso fosse prêmio de governança? Então eu me lembro até na escola de business, eles faziam, eu fiz um curso lá de governança para empresas familiares, e eu me lembro que eles tinham uma mania, durante o programa, de ficar perguntando, quem tem conselho de família? Aí todo mundo, como se isso eu vi se repetindo em vários cursos. Então, assim, como se ter estruturas fosse ter boa governança, fosse ter uma melhor governança. Então, é um ranking. Quanto mais estrutura e mais burocracia. É um erro super comum. Então, como é que a gente agora revê tudo isso, né? E chega numa essência da governança que é uma governança focada para... Então, esse eu acho que é um desafio que se coloca. E esse é um desafio que está presente e que a gente tem que pensar estruturas diferentes. Você fala assim, não é isso que a gente ouve por aí. Não é, porque as empresas estão se reinventando em todos os sentidos. Então você tem N soluções velhas que ainda as pessoas estão amarradas a ela e que devem se desamarrar também para poder se liberar.
Qual é o motivador? O motivador é assim, como é que eu crio uma organização ágil para se enfrentar esse ambiente tumultuado, complexo. Isso está associado a risco. Correto? Claro. Ao tanto de risco que eu desejo aceitar. Isso. Mas e qual que você deseja aceitar? Eu queria... Mas se você olhar, só um minutinho, como é que hoje risco entra no conselho? Com checklist. Você viu esse risco? Você viu esse risco? Você viu esse risco? Você viu esse risco? Pô, tá errado. Tá errado. Risco é cultura. Você tem que botar a cultura do risco. Assim como você tem empresa que tem uma cultura de não ter acidente no trabalho, a cultura de ter um bom padrão de qualidade. Quer dizer, o funcionário não consegue ver esse negócio fora do lugar. Não consegue ver esse copo desse jeito. Pô, quando você consegue trabalhar a cultura, solta. Entendeu? Porque você tá bem. Está todo mundo olhando isso. Entendeu? Mas você tem que trabalhar. Isso é o reflexivo. Isso é o cara que vai pensar para não também pedir absurdo para o cara, para o funcionário. Pedir a essência, o que você quer. Parte da minha experiência está em trabalhar com empresas de médio porte, de centenas de milhões de reais, mas com taxas de crescimento. Eu estou falando de 2 ou 3 vezes ano a ano seguidas. As estruturas de governança naturais, principalmente colocadas como compliance pelo IBGC, não têm experiência prática, pelo menos ainda não visualizada hoje no Brasil, para empresas que têm essas taxas de crescimento e que têm a necessidade de poder olhar para o mercado do ponto de vista competitivo de modo muito mais próximo do cliente, como o Paulo colocou, do que as empresas que têm suas taxas de crescimento de 5, 6, 7 ou 10% por ano, que já são taxas de crescimento para negócios muito grandes. Como estruturar e que tipo de experiência buscar para empresas que têm taxas de crescimento muito rápidas, que têm uma idade média também muito jovem dos seus líderes ou dos seus fundadores, para tentar buscar essa governança, vamos dizer assim, mais longeva para essas empresas que são naturalmente mais inovadoras e que estão desafiando os mercados tradicionais. Daí, quando você está... você fala assim, pô, sabe, a China cresce 6% ao ano. Né? Como é que ela cresce 6% ao ano? Ela faz cidade inteira antes de precisar da cidade. Então você tem várias cidades que são cidades fantasmas, que ela construiu a cidade e sabe que vai encher a cidade. Por que você faz isso? Porque precisa, para manter esse ritmo de crescimento. Quando você tem uma empresa de rápido crescimento, ela é diferente da empresa tradicional ou da empresa de crescimento mais lento, porque você faz mais na frente as coisas para garantir que você não vai ter risco de faltar estrutura para suportar o seu crescimento. Eu estou lá na Apivida, a gente cresce em ritmos muito fortes, e daí o que a gente fala? Pô, mudar a cabeça para pensar o seguinte, pô, a gente tem que investir não com a lógica de um investimento tradicional, de VPL, de não sei o que, de taxa de risco, você tem que investir assim, o que eu preciso fazer para manter meu ritmo de crescimento? Então, as perguntas são diferentes, entendeu? Então, o que muda na governança? Pô, muda tudo, quer dizer, a tua forma de raciocinar investimento, só para pegar é uma forma estratégica, o que eu preciso fazer para manter esse ritmo? E daí você fala, mas por que eu vou manter esse ritmo? Aí vem a segunda questão importante que você tem que estar olhando. Você fala, o meu modelo de negócio é tão mais lucrativo, é tão mais eficiente do que o que a gente vê por aí, que o risco de eu errar no investimento é baixo. Mas você está fazendo uma pergunta você está fazendo uma avaliação muito ampla. Pô, quando a China faz uma cidade inteira, ela raciocina assim, pô, se eu produzo pela metade do preço tudo que o mundo produz, é natural que eu vou ganhar. Pode um brigar, um Trump insistir aqui, outro lá, mas é natural que eu vou pegar esse negócio, é natural que vai vir dinheiro, é natural que eu vou conseguir trazer gente do campo, então eu vou ter que ter cidade. Então, não é que ele não avalia o risco, ele avalia o risco de uma forma diferente do investimento, ele avalia o investimento fazendo conta diferente. Quer dizer, então, essa noção, quando você está numa empresa rápida, de crescimento rápido, você tem que trazer isso para dentro do conselho, essa conta diferente. Pô, a gente tem que parar de olhar os mecanismos que
são geralmente aceitos, eles são velhos, cara. Entendeu? Eles são feitos para empresa tradicional, eles são feitos para empresa que cresce 2, 3% ao ano, vegetativo, que anda de lado, empresa rápida, empresa ágil. Você tem que aprender a desmobilizar rápido, mobilizar rápido. A lógica desse mundo hoje é assim, como é que eu desmobilizo rápido, como é que eu mobilizo rápido? Você pega assim, o mundo é assim, né? Você olha Xangai, e tem um Shanghai, para falar em chinês certinho, né? Mas você olha Shanghai de 26 anos atrás, 1987, tem uma foto na internet, você pega lá, uma foto de 1987, uma foto de 2013. Você fala assim, pô, cidade, 25 anos. Você fala assim, pô, porque chinês monta a cidade e desmobiliza rápido. Esse é o mundo de hoje, entendeu? Você volta para Detroit lá, nos mesmos períodos ela afundou. Entendeu? É assim a sociedade hoje. Daí você olha para a tua empresa e fala assim, como é que eu analiso o investimento? Entendeu? Eu estou investindo na minha fábrica, mas você precisa de fábrica daqui a 10 anos? Quer dizer, você está investindo em algo que vai continuar ou algo que não vai continuar? E o que você está mobilizando do novo? Pô, se eu não estou no futuro, ou seja, se não tem ninguém refletindo o que vai ser o futuro, eu não consigo nem mobilizar o futuro. Eu não sei se eu te respondi, eu estou tentando fazer o mais curtinho possível, as perguntas são complexas. Só a tua pergunta é, você tem uma experiência interessante nessa área. Eu queria devolver a tua pergunta para você mesmo. Tudo bem? Não sei só se eu vou conseguir fazer isso de uma forma tão rápida e tão concisa com a experiência. Mas assim, o que é que você veio fazer aqui hoje? Eu vim aprender um bocado, eu queria ouvir a experiência. Governança para empresas inovadoras também, era essa a minha pergunta. Ele respondeu muito bem, foi ótimo. Ontem teve aquele evento, um pouco diferente, né? Ontem teve aquele evento lá no César, né? Que a gente estava conversando, né? Que trata desse assunto da governança nas startups. Mas isso é uma coisa que está no seu dia a dia acompanhando. Isso, exato. Né? Como é que faz esse tipo de governança? Governança tem ajudado, tem contribuído, tem inibido, tem sido um saco. O que eu observo, assim, basicamente, nas grandes empresas ou nas médias empresas, é que, vamos dizer assim, os paradigmas da governança ajudam muito na inovação. Essencialmente, a inovação ela se dá por definições colegiadas. Não existe inovação isolada em departamentos, ela sempre precisa estar transparente para todas as áreas das companhias. Então, a governança sempre contribui a partir dos seus paradigmas. Mas o que eu vejo ainda muito pouco, mesmo para empresas muito grandes, é o conceito da inovação estar presente dentro, vamos dizer assim, dos conselhos de administração. Isso eu ainda vejo muito pouco. São pouquíssimas empresas no Brasil que operam, vamos dizer assim, com regularidade, indicadores de inovação, indicadores de performance junto a clientes, de opiniões de clientes, trazendo a opinião dos clientes, obviamente, e com isso a inovação, que vai ser nutrida a partir daí, dentro dos conselhos. Isso eu vejo ainda muito pouco. Não é só no Brasil, vejo isso em muitos países, mas algumas experiências no Brasil já dizem que isso começa a dar certo, né? Eu participei de um pedaço longo da criação de um comitê de inovação com a Raia Brasil e que deu muito certo esse tipo de trabalho. Mas foi algo muito único, né? Isso existe na Natura, isso existe no Magazine Luiza, isso existe na B3, mas ainda são experiências isoladas do ponto de vista de governança, onde a inovação está presente no dia a dia do Conselho de Administração. Eu adoraria que isso pudesse ser, acho que todos nós, que vai aumentar a competitividade das empresas brasileiras, sem nenhuma dúvida, no longo prazo.